pessoal, nós vamos começar o aquecimento aqui ó, com uma questão bem simplesinha que apareceu na prova do Enem. Mas só para já ir se familiarizando com algumas expressões que eles vão pedir. O teste 107, ele diz que 5 equipes, A, B, C, D e E, disputaram uma prova de uma gincana, na qual as pontuações recebidas podiam ser 0, 1, 2 ou 3. A média das 5 equipes foi de 2 pontos. Que história é essa? A média foi de 2 pontos. O que é média, lembra? É a soma de todos os termos dividido pelo número de termos somados. Então, eu posso fazer A mais B mais C mais D mais E e dividir por 5. E a minha resposta teria que dar 2. Mas será que eu preciso descobrir quem é o D e o E? Vamos continuar analisando o enunciado. As notas das equipes foram colocadas no gráfico a seguir. Entretanto, esqueceram de representar as notas da equipe D e da equipe E. Eles esqueceram. E eu não vou precisar calcular. Por quê? Porque ele está me pedindo aqui, ó, mesmo sem aparecer as notas das equipes, pode-se concluir que os valores da moda e da mediana são. Ora, o que é moda? Moda, pessoal, é ou são o valor ou valores. Que história é essa? Moda é o valor que aparece com a maior frequência. Isso é o que a maioria decora. Mas, olha só, podem ser valores. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Em uma classe com 10 alunos, foi realizada uma prova. Após a divulgação das notas, constatou-se que, dá uma olhadinha aqui, ó. Tirou a nota 1, frequência ou número de alunos que tiraram essa nota. 2 pessoas tiraram. Eu sei que a nota 6, 3 pessoas tiraram. Eu sei também que a nota 7, 1 pessoa. Nota 8, 3 pessoas de novo tiraram, ó, 8. E nota 10, 1 pessoa. Então, dessas informações que foram dadas aqui, dessas notas, quem ou quais aparecem com a maior frequência? Eu estou notando aqui, ó, que as notas com maior frequência, obrigatoriamente, são 6 e 8. Por isso que a gente pode dizer, ó, que a moda, nós temos 2. Tem gente que chama isso aqui de bimodal, 2 modas, pois ambas aparecem 3 vezes. Tem que tomar cuidado com isso. Agora a gente volta para a questão. Eu acho que, mesmo sem essas 2 informações, eu consigo perceber, ó, que nós já tivemos 3 pontuações iguais a 2. Então, independente do D e E, obrigatoriamente, ó, a moda é 2. Pois das 5 pontuações, ela aparece 3 vezes. Bom, pessoal, e o que é a mediana? Olha só, a mediana é o valor que divide o grupo de valores observados em ordem crescente ou decrescente. Só um pouquinho. Eles vão me dar uma série de valores e eu, para saber quem é a mediana, eu preciso organizar esses valores. Se ele não estiver em ordem crescente, eu posso errar a questão. Por isso que eu devo, ó, tomar esse cuidado, colocar em ordem crescente ou decrescente. Mas obrigatoriamente a mediana é aquilo que divide, ó, em 2 partes com o mesmo número de termos. Então eu perguntaria para vocês aqui, ó, independente desses valores serem menores ou maiores do que 2, quem é que obrigatoriamente vai ficar no meio do caminho? Nós temos aqui, ó, 3 notas 2, de 5 elementos, quem está no meio vai ser sempre o terceiro. A mediana vale 2. Independente, ó, das pontuações de D e E, mesmo colocando em ordem crescente, o termo médio continua sendo 2. Bom, pessoal, agora nós temos aqui a questão 108 também do Enem. Depois de jogar um dado
em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6, o dadinho normal que a gente tem em casa, por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, construiu-se uma seguinte tabela de distribuição de frequências. Olha só, número obtido, o número 1 apareceu 4 vezes, o número 2 apareceu 1 vez, o número 4 apareceram 2, o número 5 apareceram 2 também, e o número 6 apareceu 1 vez. Eu estou notando que aqui, ó, não apareceu o número 3 no lançamento desses dados. Mas será que isso quer dizer alguma coisa em relação às alternativas que foram dadas? Ele quer saber aqui a média, a mediana e a moda dessa distribuição de frequências. E ele diz aqui, ó, respectivamente. Bom, pessoal, eu estou vendo que se eu for fazer a média é um pouquinho mais demorada, né? Por quê? Porque é a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos somados. Aqui as informações não são tão absurdas que eu vá demorar muito tempo para calcular essa média. Mas, de repente, se eu for um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais esperto, se eu calcular a moda, eu acho que eu faço um estrago grande nas minhas alternativas. Então vamos ver o seguinte, ó. Ele está me dizendo aqui que o número total de lançamentos foram 10. Organizando essas informações em ordem crescente. Que história é essa? Aqui eles estão em ordem crescente? Sim. Mas eu vou escrever desse lado aqui, ó. Desse jeito. Por quê? Porque eu quero a moda. Tu sabe que a moda é o valor que aparece com maior frequência, ou valores. Tem que tomar cuidado com isso. É verdade que o 1 aqui foi o que apareceu 4 vezes. Então, eu já estou vendo que a moda para isso aqui é 1, certo? Vamos botar de novo aqui, ó. Pois apareceu 4 vezes. Se a moda é 1, eu noto que nós temos 3 alternativas que poderão ser eliminadas, só com a primeira informação. Agora, eu tenho que descobrir a média, mas aqui daria 3 e 3, então já me deu a barbada, a média é 3, ou a mediana, que para a primeira é 2 e para a segunda é 3. Então, se eu começasse pela média, ó, eu teria 3 alternativas ainda para continuar analisando. Como eu comecei com a moda, eu já reduzi para 2. Bom, pessoal, então para calcular a mediana eu não posso me assustar. Eu tenho que lembrar também de algumas dicas importantes que nós vimos lá em progressão aritmética. Olha só, eu quero saber o seguinte, se nós temos 10 termos, o termo médio é aquele que ocupa qual posição? Ah, eu me lembro que para calcular a posição, ó, é a soma dos extremos dividido por 2. Mas o engraçado é que quando o número de termos é par, vai acontecer isso aqui, ó. 11 dividido por 2 é 5,5. E 5,5 não existe essa posição. E como é que eu vou fazer esse negócio então? Então eu tenho que pegar justamente, ó, os termos que estão no meio do caminho. Os dois equidistantes, no centro. E aí, eu perguntaria para vocês o seguinte, ó, os termos equidistantes são esses dois, o 2 e o 4. Agora, como é que eu vou achar a mediana? Bom, entre o 2 e 4 eu vou fazer a média entre eles. Eu sei, ó, que 2 mais 4 é 6, dividido por 2 é o 3. E lembra que nas alternativas nós estávamos entre uma que mostrava a mediana valendo 2 ou a mediana valendo 3. Só que esse 3 aqui, ele não apareceu na minha tabela de frequências. É ou não é verdade? Por isso que eu tenho que tomar cuidado, ó. Mesmo que esse valor não apareça na tabela, ele vai representar a mediana. Então a minha resposta para a questão seria a letra B.